Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Estamos aqui mais um Versa Pod Videocast. Eu aqui com meu amigo Ricardo Castilho. E hoje um videocast, uma reunião aqui especialmente abençoada. Já vamos descobrir o porquê. Mas se o Castilho me permitir, e o Bruno também permitir, eu queria começar esse videocast de um outro jeito. Então eu queria aqui dar as mãos e queria fazer uma oração e depois pedir uma oração aqui para o Bruno e a gente apresenta, diz quem é o Bruno. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por tudo, especialmente por esse momento, por todas as bênçãos, aquelas que nós entendemos e aquelas que nós não compreendemos. Mas aqui eu quero agradecer por estar aqui junto com o Castilho e junto com o Bruno, podendo falar um pouquinho daquilo que é o mais importante, das bênçãos, dos ensinamentos e agradecer a Deus e especialmente os ensinamentos de Jesus. Então quero agradecer um momento aqui com os dois e todos vocês que nos acompanham. Eu também aproveito e peço uma bênção muito, muito especial. Em nome de Jesus, amém. E agora eu peço uma oração especial, o Castilho e o Bruno também. Pai, nós queremos te agradecer por tua bondade, pelo teu cuidado e por tua proteção sobre a nossa vida, porque o Senhor nos trata de uma forma tão maravilhosa que nós nos surpreendemos com a grandeza do teu amor. Sobre a vida de cada um que nos acompanha, sobre a vida do Renato, do Ricardo, que seja a tua paz, que seja a tua graça e que seja, Senhor, sempre a tua bênção que enriquece e não acrescenta dores. No nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Que bom. Começamos diferente. verdade. Nosso podcast, né? Começamos Agradecendo e temos a honra com de muita receber. bênção. Quem que nós estamos recebendo hoje, Castilho? Olha, nós estamos recebendo aqui com muita luz, com muito brilho, o Bruno Brito, que é bispo, né? E nós vamos começar já perguntando, então, Bruno, primeiro obrigado, né, por estar aqui conosco, né, abençoando o nosso podcast. É um projeto que está começando, mas já mostra que veio, né, que nós temos uma missão importante também. E então eu gostaria de saber, acho que muita gente também quer saber quem é o bispo Bruno Brito, né? Qual a tua origem e como que foi a tua vida religiosa e como que você chegou, então, é uma escolha? Você encontrou isso como um dom? Quem é o Bruno Brito? Olha, o Bruno Brito, antes de tudo, que bom estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado por estar nessa mesa diante de duas autoridades, de gente que é sábia, de gente que tem conhecimento profundo e é excelente em quem é e no que faz. Porque a excelência, antes de tudo, é característica não somente da forma como eu faço as coisas, mas é característica, antes de tudo, de quem eu sou. É um caractere da minha identidade. Eu posso ser uma pessoa organizada ou eu posso ser uma pessoa excelente. Então, existe uma diferença muito grande entre um ponto e outro, como também existe uma diferença muito grande entre o perfeccionista e o excelente. E eu estou diante de duas pessoas excelentes, de dois homens de excelência. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe você que nos acompanha. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Hoje tenho 37 anos e sou casado há 7 anos. E tenho uma família muito linda. Sou casado com a Vanessa. Temos uma família abençoada e servimos ao Senhor juntos ali na Igreja Pura Fé. Que às vezes tenho o prazer de ter o Ricardo e sempre o doutor Renato. E eu tive um encontro com o Senhor Jesus aos 8 anos de idade, ainda na minha infância. E foi uma coisa muito interessante, porque através de uma tragédia nasceu a esperança no nosso coração. Nós morávamos num prédio de apartamentos. Eu lembro que
a minha família e eu morávamos no apartamento 101 e tinha uma outra família que morava em frente, janela de cozinha com janela de cozinha, no apartamento 104. E quem morava no apartamento 104 era a Dona Rosa e o André. O André é um policial civil. A Dona Rosa, uma mulher nordestina, daquela que pega a peixeira para enfrentar o cabra mesmo, que não se rende, não tem medo de nada nem de ninguém. Mas só sei que do lado de fora esse André enfrentava o mundo. E dentro de casa ele pisava assim na linha, porque quem comandava era a Dona Rosa. No final de ano de 1994 para 95, eles e meus pais combinaram da gente passar o Réveillon juntos. E Dona Rosa era uma exímia cozinheira. Ela dizia: eu faço as comidas, vocês cuidam das bebidas. E aquela expectativa, aquela arrumação e aquela amizade, aquele espírito que vem ali, já começa no mês de dezembro e vem desde o Natal, né? Permeando o nosso coração. De repente, quando vai entrando a noite e a gente está se arrumando para se encontrar e esperar a virada do ano, eles decidem discutir e essa discussão vira uma briga terrível e Dona Rosa guarda as comidas e a gente fica a ver navios. E esse foi o nosso Réveillon de 94 para 95. Meu pai e o André ficaram na calçada do prédio, ficaram ali bebendo, conversando, madrugada. E o André disse: Naldo, me empresta uma bicicleta, que eu quero ir na praia e voltar. Ah, claro. Ele pegou a bicicleta, foi na praia e voltou. Quando voltou, devolveu a bicicleta, entrou em casa, tomou banho, trocou de roupa, entrou no quarto, pegou a arma, sentou na cama e deu um tiro na sua cabeça. Uau. Dona Rosa estava na cozinha, minha mãe também estava na cozinha, cada um no seu apartamento. Minha mãe ouviu o disparo, Dona Rosa gritou e minha mãe chamou pelo meu pai: Naldo, corre que aconteceu alguma coisa lá na casa da Dona Rosa. E quando eles chegaram, o desespero já tinha tomado conta de todo mundo, o André estava lá, deitado na cama, já morto. Enfim, vocês imaginam a confusão de vizinho, de curioso, de parente, de família, o desespero. Todo mundo conhecia todo mundo ali no nosso condomínio. No meio dessa confusão, no meio dessa angústia, no meio dessa tragédia, uma outra vizinha nossa do 105, Dona Dora, funcionária da Caixa Econômica Federal, e doutor Mário Sérgio, ortodentista, ela sobe uns degraus da escada, não tinha elevador, ela sobe uns degraus da escada para pegar projeção na voz. E ela grita: esse é o fim de todo homem que não tem Deus no coração. Esse é o ponto alto de um processo que a minha família já estava vivendo. É um momento de decisão, porque nós tínhamos uma outra religião. E a minha mãe sempre foi uma mulher frequente e praticante. Mas numa das celebrações, ela teve uma experiência com Deus e ela decidiu não mais ir à igreja que ela frequentava. Ela decidiu agora passar a conhecer a palavra de Deus, porque ela tinha a Bíblia, mas não conhecia o Deus da Bíblia, porque ela não lia a Bíblia. Então ela deixou de ir na celebração e ficou em casa lendo a Bíblia. E num dia passou o tempo, os dias se passaram, e numa madrugada ela acorda desesperada por ter ouvido uma voz que dizia para ela: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela acorda desesperada, está tudo escuro, obviamente todos dormindo, a casa fechada, e ela sempre foi comerciante, e uma das clientes dela já era uma pessoa que tinha um relacionamento muito próximo com o Senhor Jesus.
E ela esperava o dia amanhecer com ansiedade para ligar para essa cliente e perguntar para ela o que é isso. E aí, quando ela relata o que aconteceu, a mulher então vai lá no Evangelho de João, onde está escrito, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eliane, quem falou com você foi o próprio Jesus. Ele está chamando você para ir para mais perto dele. Não era um convite para uma nova religião. Era um chamado para um relacionamento. Então, isso antecede esse momento de tragédia e esperança. Meu pai tinha um crucifixo com Cristo crucificado aqui sobre a cabeceira da cama, mas quando a dona Dora grita com tanta autoridade aquela afirmação, esse é o fim de todo homem que não tem Deus no coração, ele questiona a ele mesmo. Eu tenho um Cristo crucificado na parede, mas eu não sei se ele está no meu coração. E eu não quero ter o mesmo fim que o meu amigo teve. Então, na noite do outro dia, a gente vai lá no 105, bate na porta e diz, o que é isso? Como é que faz para ter Deus no nosso coração? E ali eles falam, compartilham conosco do amor de Deus. Eles falam que Deus tinha um plano para a nossa vida. E eles nos convidam para ir num dos cultos da sua igreja. E eu falo que desde antes até da gente ter esse encontro, essa decisão mais firme com quem Jesus é, o chamado dele na nossa vida já era algo tão vivo que todo final de semana lá em João Pessoa nós íamos à praia. Sábado e domingo, era sagrado. E uma família de amigos ia conosco. E meus pais compartilharam toda essa experiência com os amigos, e os amigos disseram, a gente também não quer ter esse filho, a gente também quer entender como é que faz para ter esse Deus no coração, porque a gente também não sabe. E isso é um engano muito grande, porque todo mundo fala, não, eu sou filho de Deus, não, eu tenho Deus. Mas no final das contas, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, madrugadas adentro, existe uma dúvida que consome a alma do ser humano. Será que verdadeiramente eu tenho Deus? O que é ter Deus? O que é ser filho de Deus? Né? Então eles decidem ir conosco nesse culto. E chegamos lá no culto, ouvimos a palavra, e teve o convite para quem queria abrir o coração e ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Meu pai levantou a mão, minha mãe levantou a mão, eu era uma criança, achei que estava oferecendo pirulito, levantei a mão também, minha irmã levantou a mão, a família que foi junto levantou a mão, fomos todos para o altar. E quando o pastor que estava pregando naquela noite chega e coloca a mão na cabeça da minha mãe, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E minha mãe retorna àquela madrugada em que pela primeira vez ela ouve essa afirmação vindo da boca do próprio Senhor Jesus. Essa é a minha experiência de encontro com Deus. Esse é o início da minha caminhada. A palavra tem um versículo que eu amo e que eu carrego comigo e declaro sempre. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Meia-noite já é um novo dia, só que ainda está escuro. Parece que ainda é ontem, mas já é hoje. O amanhã deixou de ser amanhã, deixou de ser futuro, passou a ser presente. Mas ainda não tem luz, ainda está escuro. 3 horas da manhã já é um novo dia, mas ainda não tem luz, ainda está escuro. 4, 5, 6 horas da manhã já tem luz, mas ainda tem um resto de escuridão. Mas quando a gente chega no meio-dia, não existe dúvidas.
de que já é um novo dia. Assim é a vereda do justo. A gente começa e a gente tem que seguir. Muita gente tem ânimo para começar, pouca gente persevera para continuar. E eu tenho perseverado nessa caminhada desde os meus 8 anos. Aos 11 anos eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo e Deus, Ele colocou no meu coração uma convicção maior do que eu mesmo, de que Ele havia me separado para a sua obra, para o seu reino. Então eu ouvi claramente a voz de Deus e Deus projetou diante dos meus olhos o que hoje eu estou vivendo e ainda coisas que eu tenho para viver. Ele projetou diante dos meus olhos e Ele falou, olha, é assim, faça isso, é necessário que aconteça aquilo, você estará no meio desse povo, você precisará ser dessa forma, você precisará seguir essa direção. E é exatamente o que eu vivo hoje, o que Ele me mostrou aos 11 anos de idade. Então, na escola, eu estudei numa escola muito voltada para vestibular, e o diretor da escola era um diretor muito exigente, os professores das turmas, eles eram muito focados, as turmas eram divididas em humanas, exatas e etc., e todo mundo perguntava o que você vai ser, médico, arquiteto, engenheiro, advogado e etc. E você, Bruno, o que é que você vai ser? Eu vou ser pastor. Então, na igreja eu já era um pastorzinho. Quando criança, já participava de peça, de coral, já pregava, já orava. Na adolescência, todo mundo sofrendo por amor, eu aconselhava, orava por todo mundo, evangelizava meus amigos, os professores na escola, a minha família, e isso foi aumentando à medida que o tempo foi passando, até que quando eu terminei meus estudos, eu não tive dúvida. Meu pai queria que eu fosse ou militar ou fosse da área do direito, advogado. Eu disse, bem, eu vou ser militar, mas vou ser um soldado do exército de Cristo e eu vou militar a causa do reino de Deus. Então, acabou sendo o que ele queria, mas numa outra proporção, e hoje ele e minha mãe são meus apoiadores assim restritos no ministério, e o meu anseio era terminar a minha fase de escola para poder correr para o seminário e poder estudar e me preparar de forma decente, de forma digna, para fazer a obra. Porque se existe algo que compromete muito a obra hoje em dia, é que todo mundo acha que pode ser pastor. Todo mundo que tem carisma, todo mundo que tem uma certa habilidade com o microfone, todo mundo que sabe falar mais ou menos, ou que tem um pouquinho mais de recurso ou de influência, ou que tem muito seguidor nas redes sociais, acha que pode ser pastor. E é aí onde surgem as muitas vergonhas, os muitos escândalos, e as pessoas acabam tendo a fé delas frustrada por causa do mau testemunho que muitos que deveriam estar comprometidos com o propósito que dizem ter, não estão, na verdade, estão comprometidos somente consigo, né? Então, eu tive um pastor que ele decidiu investir em mim, né? O líder da denominação onde eu cresci, na Igreja do Nazareno. O pastor Aguiar, ele esteve em João Pessoa, e eu soube que ele estaria em João Pessoa para se reunir com os pastores da denominação ali da cidade, e eu pedi para o meu pastor, esse pastor, pelo amor de Deus, deixa eu ir, pelo menos ver quem é esse homem. Mas, Bruna, ele nunca vem aqui, a gente não sabe o que é que ele quer. Se eu prometo ficar quieto, eu não vejo, eu não falo, eu nem respiro. Disse, então tá bom. Ia ser num restaurante. Então você vai sentar na última cadeira, no lugar mais distante, vai ficar vendo. Combinado? Combinado.
E daí eu obedeci. Cheguei lá, sentei na última cadeira. E a pastorzada foi chegando e cada um tentando adivinhar onde que o homem ia sentar. E todo mundo ali escolhendo estrategicamente qual o melhor lugar para ficar perto do homem. E eu lá no final. E esse homem é o último a chegar. E quando esse homem senta, ele vem e senta bem na minha frente. E ele conversa comigo. E eu olhava para o meu pastor, olhava para ele, e ele me perguntava coisas, eu com medo de desobedecer meu pastor, o que é que eu faço? Quem é você? E o que você quer da sua vida? E por que você está aqui? E tal. Quem são seus pais? E qual a sua história? Você quer ir para Campinas, aqui em São Paulo? Eu disse, quero. Outubro de 2005. Eu disse, quero. A única coisa que ele me disse como garantia foi, então vá, que eu estou lhe esperando. Dia 26 de novembro de 2005, eu estava descendo do avião em Campinas para nunca mais voltar para João Pessoa, sem nem imaginar o que estava me esperando. Sem nem imaginar. Meus pais disseram, nós não temos condições de te sustentar. Aqui dentro a gente te sustenta, lá fora a gente não tem condições. A gente sempre teve uma vida muito simples, muito ajeitada, muito organizada, mas muito simples. Mas eu vim debaixo de uma palavra. Ele não me garantiu nada, não disse que ia fazer nada, mas ele disse, vá que eu estou lhe esperando. E eu entendi que era a voz de Deus falando comigo. Eu enchi meu coração de fé, com uma mala e R$ 200 no bolso. Foi assim que eu cheguei em Campinas. E ali eu estudei no seminário interno, e ali eu também trabalhei na igreja, e quando me formei, fui viver minha primeira experiência pastoreando uma igreja falida, que a sede global da denominação queria vender o prédio para investir em outro lugar, aquele recurso, e ele, como nacionalmente dirigia a denominação, ele disse, não, nós vamos recuperar essa igreja, e me enviou para lá. E nós abrimos a igreja ali 3 meses para ninguém. Para ninguém. Por fim, fiquei 2 anos em Curitiba, depois passei 2 anos no Rio, voltei para Campinas, fiquei ali quase 6 anos de volta em Campinas, muito próximo dele. Ele me ensinou coisas assim muito profundas, como realmente um pai ensina um filho. Eu ficava quase que 24 horas com ele, foram as horas mais preciosas da minha vida. Eu dirigia para ele, eu servia a ele em tudo, ele acordava, eu já estava na casa dele, a gente almoçava junto, a gente lanchava junto, eu respondia os e-mails dele. E eu me lembro que esse acesso eu tive, claro, pelo relacionamento que nós já havíamos construído, mas também por causa da disposição que eu tinha de sempre servir por amar servir. Eu lembro que quando eu cheguei de volta em Campinas, a sala dele estava uma bagunça. E eu via que ninguém se preocupava de organizar a sala dele, porque todo mundo dizia, é o jeito dele. Então não vamos mexer porque é o jeito dele. Eu disse, não, gente, mas um homem da estatura dele, pastor de uma igreja dessa, líder de uma denominação como essa, não pode ter uma sala desse jeito. E coincidiu dele fazer uma viagem para Portugal, ia ficar uns dias fora. E eu morava na igreja do Nazareno Central de Campinas, Rua José Paulino, 1829. Uma igreja séria, comprometida com a palavra. Ele, um coração generoso, uma mente brilhante, uma visão ampla. A igreja tomou uma outra proporção na liderança dele. E como eu morava na igreja, então durante o dia, durante a noite e durante a madrugada, eu fiquei por conta de tirar todos os livros dele, uma biblioteca vasta, limpar livro por livro, limpar toda estante e pegar os e-mails, separar por data, por mês, por ano.
e limpar tudo, organizar tudo e pintar a sala e trocar a cortina. A sala dele ficou parecendo sala de presidente de organização, presidente de país. Quando ele chegou, foi uma surpresa. Então, através daquela atitude, eu acessei o coração dele. E ele me trouxe para perto dele, colocou uma mesa para mim dentro da sala dele. E ele era da máquina de escrever. Ele respondia os e-mails no verso, a gente imprimia o e-mail, ele respondia o e-mail na máquina de escrever ou na mão, no verso do e-mail, e dava para que eu respondesse e enviasse a resposta por e-mail. Então a gente tomava café, almoçava, lanchava, jantava junto, eu buscava e deixava ele em casa. E ali foi a famosa, o que a gente chama hoje de mentoria. A minha mentoria era dentro do escritório, era dentro do carro, era na casa, era viajando junto e ele compartilhando as experiências, me corrigindo, como um pai corrige um filho mesmo. Assim, deu ficar sentido mesmo, chorar, dizer, mas como? De questionar Deus, o Senhor me chamou para isso. Porque ele me treinou me colocando para fazer coisas que colocavam em questão o meu chamado. Mas será que eu entendi errado? Será que o Senhor me chamou para uma coisa e eu estou fazendo outra? O que é que está acontecendo? Hoje, olhando para trás, eu vejo que Deus estava mexendo nos fundamentos do meu caráter, nos fundamentos da minha identidade, nos fundamentos de coisas antigas lançadas dentro de mim, que eu nem achava que existia. E que Deus estava querendo alcançar através daquele homem, do que eu ouvia, do que ele dizia para eu fazer, mandava eu fazer, e das situações que a gente vivia junto, ele estava me forjando. Isso é uma verdadeira mentoria, né? É quando realmente o seu caráter é tocado, porque caráter compromete propósito. Caráter mal resolvido encurta a jornada. Caráter comprometido compromete relacionamentos, compromete família, compromete recurso. Se a gente quer ser bem-sucedido, se a gente quer ser próspero, está na moda ser próspero. Mas o salmista, no Salmo 1, ele diz assim, feliz é o homem, bem-sucedido é o homem, bem-aventurado é o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso não está falando a respeito de moda, isso não está falando a respeito de cabelo, nem de marca de carro, mas está falando a respeito de qualidade de caráter. Esse homem será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas suas folhas não caem, e prospera em tudo o que faz. Um caráter bem resolvido gera uma vida bem-sucedida. Faz de você uma pessoa verdadeiramente próspera. Porque ser próspero não está na medição do seu saldo bancário ou do tamanho do seu patrimônio, nem na ausência dele também, mas está enquanto o seu caráter é bem resolvido para lidar com coisas sérias, com coisas que podem comprometer a sua jornada e a jornada de outros, ou com coisas que podem fazer você avançar numa velocidade muito maior do que qualquer outro ser humano consegue avançar. Então, em 2014, eu conheci a Vanessa. E vocês querem saber da história do meu encontro com a Vanessa também? Isso é muito importante. Sim. Muito importante. Bem, então esse podcast vai virar Tá espetacular. Eu só vou aproveitar que você deu a margem. Fala, Castilho. Não, é que eu falei assim, eu perguntei quem era o Bruno. Agora, acho que quem nos ouviu até agora já conhece o Bruno. Não pela história que ele narrou, mas por toda essa forma genuína de falar, de transmitir a palavra. Então, já lhe conhecemos. Obrigado.
Eu queria, até para deixar o Bruno tomar um pouquinho de água, fazer um parênteses aqui pelo seguinte. Eu não sei porque eu tenho dito isso ultimamente, mas eu tenho dito que a vida é feita de milagres. Aqueles que a gente vê, aqueles que a gente não vê. Deixar de fazer alguma coisa também não deixa de ser um milagre. Por que não? E eu confesso que recentemente eu tenho tido mais milagres do que eu já tive na minha vida. Com muito mais intensidade. Inclusive, esse momento para mim não deixa de ser um milagre também. É muito, muito importante e agradeço a Deus por esse momento. Mas falando de milagres, o Bruno trouxe aqui na sua história de vida várias situações imprevisíveis, que têm uma relação direta, talvez com a essência, né, da palavra, da Bíblia, que talvez seja, né, a questão mais difícil para o ser humano. Então, quando que o bispo Bruno, quando que o Bruno poderia imaginar que aconteceria tudo isso? Ele não poderia imaginar. Mas tem esse ponto, esta questão, que é a fé. Então ele começa contando daquela virada. E quando a família dele tem um pouquinho de fé, que muda a vida. Então eles quiseram, né, acreditar, olha, quem é essa pessoa? Quem é que faz essa transformação? E a fé é muito difícil. Eu ia fazer uma pequena consideração, estou até falando demais aqui, né, pessoal? Porque aqui é o Bruno que vai falar. Mas a fé, que eu gosto muito de citar a Corrie ten Boom, né, que ela fala aquilo que você não vê, mas que você acredita. E é difícil você acreditar naquilo que a gente não vê, porque nós estamos na lógica humana, né, Bruno? Só que quando a gente acredita, a gente sai da lógica humana. Então tudo que a gente discute aqui são coisas que em tese a gente poderia prever, contextualizar, achar isso, aquilo. Mas quando a gente crê em Deus, entrega para Ele, aí é com Ele. A gente não tem nenhuma condição de imaginar o que é que vai acontecer. Olha a história do Bruno aqui, quanta coisa imprevisível. E ele vai começar a contar da Vanessa agora, que tem muito mais bênçãos aí em cima disso. Mas eu queria só fazer essa ponderação da fé, que também na minha humilde visão, e a humildade você citou, Jesus era muito humilde, né? O Rei dos Reis. Manso e humilde de coração. Manso e humilde, o Rei dos Reis, o maior poder, que transforma, né? Que faz tudo isso aqui, humilde, e veio para cá junto com a gente, aconteceu tudo aqui, enfim. Mas a fé, ela muda, né? E traz as pessoas para outros momentos, novos momentos, né? Como acontece na pura fé. Aliás, falando fé, é o nome da igreja que o Bruno conduz hoje, do Bruno, da Vanessa, também do Lucas, enfim, do Marcelo. A pura fé. Aliás, um nome muito poderoso, né? Pura fé. Mas você falou também, junto com a fé, da perseverança. E aqui eu vou encerrar. Já falei demais de novo, mas a fé, acreditar naquilo que a gente não vê. Perseverar. Né, que hoje está ligado à resiliência também, enfim, que também é mais difícil. Você colocou, né? Naquele momento eu achei que estava lá respondendo e-mail, estava lá no livro. Será que era isso? Mas você teve fé e continuou acreditando. E para o cristão, muitas vezes é difícil permanecer na fé, porque é certo, né? Está escrito, o cristão ele vai ter barreiras, vai ter sofrimentos, né? Ele vai vergar, vai, né? Como diz o meu amigo Aldo, Reverendo Aldo, ele vai vergar, ele vai mover, mas não vai quebrar. Mas é difícil, porque às vezes a gente acha, mas será que é isso? Né? A gente clama, precisa sofrer tanto, faz parte, né? Mas logo em seguida tem um propósito. Ter fé, perseverar, acreditando no propósito, que é onde eu quero aqui fazer uma pergunta para o Bruno. Então, depois dessas três questões muito relevantes, quando Deus fala através das pessoas, né? Isso é profetizar, Bruno? Porque você já citou 2, 3 situações que você teve, né? O seu encontro ali no restaurante, você fez algo que era, na lógica, o mais improvável. Ficou longe. Então, você fica longe, a chance de você ser visto diminui, então não vai acontecer nada, mas aconteceu exatamente o contrário, pelo milagre. Então, a fé com a perseverança, com a profetização,
Isso realmente é Deus que fala usando as pessoas? Eu vejo, né? Não só você, mas membros da sua igreja profetizando, né? E vejo as coisas acontecendo. Eu recebi uma profecia na terça-feira passada do Carlos, né? É isso mesmo? Deus fala usando as pessoas? Vou deixar isso no ar. Porque talvez seja, e você talvez tenha a resposta agora, quando você vai contar a tua maravilhosa história, né, com a pastora Vanessa. Conta a história da Vanessa. Eu vou contar. Deus fala. O homem que muitas vezes rejeita ouvir o que Deus está falando. Deus fala de muitas formas. Através de sonho, através de evidências e através de outras pessoas, que é o dom da profecia. Deus ainda tem os seus profetas sobre a face da terra. A gente precisa deixar isso claro. Mas nem todo aquele que se diz profeta está falando em nome de Deus, e isso não é de agora. Porque na palavra está escrito, olha, vocês estão sendo enganados por profetas que dizem, assim diz o Senhor, quando eu não falei nada. E falam o que vocês querem ouvir e não o que eu gostaria de dizer para vocês. Então, tenham cuidado. Então, nós precisamos parar, aquietar a alma, aceitar, entender, viver o que Deus está falando conosco, porque não basta Deus falar. A gente tem que ter disposição para crer, se creres, verás a glória de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E depois de crer, a maior prova de que você crê é obedecer. A obediência é a prova maior da fé de qualquer pessoa. Falar que acredita não é o suficiente. O que traz à existência o que não existe é o poder de Deus manifesto na obediência de alguém. O senhor falou uma palavra muito, muito forte para mim, que é a lógica. A lógica do homem e a lógica de Deus, que se torna ilógico para o homem. Você imagina Deus falar com Moisés e dizer, Moisés, com essa vara que você tem na mão, você vai abrir o mar. Vamos pensar que Deus falasse antes com Moisés, olha, é com essa vara aí que você vai abrir o mar. Bem, Ricardo, o que é que você faria? Você ouvindo a voz de Deus com a vara na mão, Deus está falando para você, Ricardo, você vai lá no mar e você vai fazer esse povo todo aí, milhões de pessoas, atravessar esse mar a pé enxuto. Quando você tocar na água, o que é que você ia fazer? Bem, você iria lá no mar e ia testar a vara para ver se ia funcionar. Essa é a lógica do homem. Porque ninguém quer passar vergonha, ninguém quer ser constrangido de dizer que uma coisa vai acontecer e na hora não acontecer. Antes desse podcast estar funcionando aqui, eu estava vendo os meninos ajustando as câmeras, os microfones, para ver se tudo estava funcionando. Porque não pode dar errado. Eu não sei falar tudo o que eu falei para vocês até agora, novamente, se o meu microfone desse algum problema, não estivesse funcionando. Alguém dissesse, puxa vida, o microfone do pastor tá desligado aqui. Lascou. Agora eu não sei mais falar nada do que eu já falei. Mas você acreditar é você ir contra a lógica humana e aceitar a lógica de Deus. A pergunta que se faz é, por que não? Quantas vezes você seguiu a sua lógica e ainda assim deu errado quando tudo estava debaixo do seu controle e do seu governo? Se creres, verás a glória de Deus. Ele continua sendo poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Nós não fomos feitos para pertencermos a uma estrutura religiosa. A grande parte da humanidade tem aversão a Deus, a pessoa do Senhor Jesus e a Bíblia, pelo homem ter tornado essas personalidades e esse elemento como uma característica de uma religião. Mas nenhuma religião pode se apropriar de quem Deus é.
nem do que Jesus fez e nem da sua palavra. A Bíblia não é um livro religioso. A Torá pode ser, o Alcorão pode ser, mas a Bíblia não. A Bíblia não é do evangélico, a Bíblia não é do católico, a Bíblia não é do espírita, a Bíblia não é do umbandista, nem do candomblé, a Bíblia não é de ninguém. A Bíblia é a palavra de Deus. O que eu estou falando aqui nesse microfone, nesse podcast, que eu agradeço mais uma vez o convite, é a minha palavra. E ninguém pode se apropriar da minha palavra e dizer, é a palavra. Não, é a minha palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Não é de instituição nenhuma. Então, toda essa resistência é pelo homem ter se apropriado do que Deus não deu propriedade para ninguém. A Bíblia é um manual da vida. E a vida realmente, Renato, é feita de milagres. A minha vida é o resultado de diversos milagres nessa minha caminhada com o Senhor até aqui. E a Vanessa é um outro milagre. A Vanessa é um outro milagre porque a Vanessa ela tem 2 filhos, e todos os 2 casados, é o José Antônio e a Andressa. Os filhos são dela, mas os netos são meus e dela. E nós temos 6 netos, Mateus, o Pedro, Ricardo Filho, estou falando em ordem de idade, Mateus, o Pedro, Ricardo Filho, o Rafael, a Marina e a Sofia. São 4 homens e 2 princesas, que a gente ama assim de todo o coração e são preciosos demais para a gente. E a Andressa, casada com o Ricardo, e tem o Ricardo que é o genro e a nora que é a Camila, e somos uma família de 12 pessoas. E quando junta todo mundo é uma bagunça que você não tem noção. E o Ricardo, ele tinha uma usina com o pai dele e foram fazer uma manutenção numa máquina dessa usina, que desligaram essa máquina e alguém entrou na máquina para fazer essa manutenção e outra pessoa que não estava avisada foi lá e ligou a máquina, enfim, uma tragédia aconteceu. E a Vanessa, vendo aquela confusão, aquela aflição, aquela angústia, ela lembrou que a Andressa já tinha comentado ao meu respeito com ela e disse, filha, você não tem um amigo que é pastor? Não, mãe, mas eu não tenho proximidade. Não, mas se ele é pastor, ele vai orar por você. Pede oração para ele. Ela me mandou mensagem no Facebook, ali em 2013, 2014, me contando brevemente a situação, e eu respondi dizendo, me envia um número de telefone. E ela me enviou o número de telefone e eu liguei. O que é que aconteceu, minha filha? Não aconteceu isso. Não, vamos orar. E ali a gente ficou acompanhando em oração e declarando a palavra e pedindo para Deus, e Deus foi dando o caminho, dando a direção. Por fim, aquela guerra, aquela aflição toda foi encontrando a sua solução e solucionado estava. Mas eu conheci a Andressa, que é a filha da Vanessa, através de uma amiga em comum, que é nossa amiga até hoje, que é a Débora, que morava em Campinas. E a Débora, ela ia casar, e antes do casamento fez um shabar. E nesse shabar, eu era solteiro, andava em bando, o bando dos predadores, né? Solteiro é terrível. E chegamos nesse shabar, aquela nuvem de menino assim. Quando eu chego, tá a Andressa, a Camila, que é a nora, a Andressa, a filha, e a Vanessa. E cada uma com a saia assim, mais curta que a outra. Eu dei uma analisada rapidamente assim, a palavra diz para a gente não cobiçar a mulher do próximo, como eu sabia que as duas eram casadas e a Vanessa era a única solteira da história. Foquei nas pernas da Vanessa, eu disse, bem, ela dá de 10-0 em todas que estão aqui. Mas brincadeira. Não tinha nada naquele momento, ela namorava com uma outra pessoa, mas foi ali que a gente se conheceu pessoalmente, né? E trocamos contato e ali a gente começou a conversar e tal. 2014 foi a primeira vez que eu estive em Israel. Todos os anos eu faço uma caravana para Israel, que é muito especial. Esse ano, em outubro, estamos indo com 140 pessoas para Israel. Vamos para Dubai e para a Terra Santa.
E eu estava em Israel, novembro de 2014, e a Vanessa estava com os 2 netos mais velhos em Orlando. Ela somente com os 2 netos. E uma pessoa auxiliando lá. E uma vidente, num desses programas de televisão, falou que em tal dia de novembro, num voo tal, de tal companhia, iria acontecer um acidente aéreo. E esse voo estaria vindo de Orlando. E a mãe da Vanessa ouviu aquilo, mesmo não acreditando, mas por via das dúvidas, né? Quem sabe, ligou para a Vanessa e disse: minha filha, você volta quando? Tal dia, o dia que a vidente falou. E em qual companhia? Em tal companhia. A companhia que a vidente... Não, então desmarca o voo, que pelo amor de Deus, que na televisão a vidente falou isso e tal, papapá. Mas mamãe, a senhora acredita? Não, mas não acredito, mas por via das dúvidas é melhor trocar. Você está com esses 2 meninos e tal, não sei o quê. A Vanessa me liga e diz: Bruno, aconteceu isso, o que é que eu faço? Eu disse: calma, nós vamos orar e você vai entrar no avião e você vai chegar lá sã e salva. E se tivesse que acontecer algum acidente, todos serão salvos naquele avião por causa de você, dos 2 meninos e da pessoa que está junto com vocês. Por fim, chegaram todo mundo vivo e louvado seja o nome do Senhor por isso. Na virada do ano de 2014 para 2015, ela viveu uma experiência muito particular e ela me ligou e eu dei uma palavra de Deus para ela que virou uma chave no coração dela. E dali em diante a gente foi se aproximando, e se aproximando, e se aproximando, e eu falo que eu ganhei o coração dela para Jesus e o resto para mim. Né? Eu dizia: Jesus te ama, eu também, ele tem um plano na tua vida, eu estou dentro dele, e a gente foi ali se aproximando, e nos casamos dia 9 de março de 2017, e vivemos um momento em família que a gente precisou correr para os pés do Senhor, e nós começamos um grupo de oração no nosso apartamento, e desse grupo de oração surgiu a igreja, né? E a igreja, nós tivemos um convite para fazer parte da igreja da Lagoinha, do pastor Márcio Valadão, e começamos a igreja como Igreja da Lagoinha, que nos abençoou muito. Pastor Márcio, um homem de Deus, um ministério que é referência para todo o Brasil e para o mundo. Uma igreja séria, comprometida com a palavra, com o Espírito Santo. Mas chegou um momento em que nós entendemos que a direção que o Senhor estava nos dando era para uma direção diferente, para o momento que a Igreja da Lagoinha estava vivendo. Foi quando surgiu a nova identidade daquela igreja que já existia, que foi a Pura Fé. E esse nome Pura Fé é um nome muito forte, porque é verdadeiramente o que a gente ensina e o que a gente prega. Porque você pode escolher viver sem fé. Só que os recursos que a natureza do homem proporciona para o homem têm um limite. Mas os recursos que a fé possibilita para o ser humano são recursos ilimitados, que dinheiro não faz, que poder não faz, que conhecimento não faz, que relacionamento, que influência não faz, que só a fé faz. E a fé é algo que vai além de religião. Eu conheço pessoas que não têm religião nenhuma, mas que têm uma fé inabalável. Eu conheço pessoas extremamente religiosas, mas incrédulas completamente. Coração tomado de soberba. O antídoto da fé é o orgulho. É quem se volta para si e crê somente em si. É onde surge a incredulidade. A fé é necessário você ter o seu coração confrontado na estrutura de orgulho que existe dentro de cada ser humano. Dentro de mim, de todos nós que estamos aqui, reside uma estrutura de orgulho que todos os dias precisa ser bombardeada pela força da humildade, que quebranta a gente para a fé poder ser ativada. Aí você começa a ver maravilhas acontecerem na sua vida.
Deus começa a encontrar, a mostrar para a gente caminhos no meio da tempestade. São aquelas situações que a gente diz assim, como que eu vou sair disso? Dessa eu agora não saio. Eu sempre lembro ao povo da igreja, lembrem-se daquelas situações que você já disse para você mesmo, dessa agora eu não saio. O que te fez sair? Deus preparou no meio daquela tempestade um caminho de milagres. Os discípulos dentro do barco, no meio daquele vendaval, no mar da Galileia, nós vamos morrer. E de repente Jesus vem andando por sobre aquilo que estava dominando o coração dos discípulos, que era a tempestade. A maior tempestade não era a do lado de fora, era do lado de dentro de cada um daqueles homens. E Jesus vem andando por sobre aquelas águas, tranquilamente. E ele diz, não tenham medo, sou eu. E Pedro disse, ao Senhor, manda-me ter contigo. Pedro acessa a fé ali. É ali que Pedro acessa a fé. Manda-me ir contigo. E Jesus diz, então vem. Jesus não estabelece um protocolo, mas Pedro, é que você não está preparado, é que você ainda não fez a aula tal, é que você ainda não leu a Bíblia inteira, é que ainda está faltando um critério, ainda está faltando um requisito. Então não vai dar para você vir por esse caminho agora. Você precisa de mais um pouco. Vem e Pedro vai. Todo mundo fala, não, mas Pedro afundou. Outros homens pisarão na lua, mas nenhum outro homem andará sobre a face das águas. E sabe como é que Pedro voltou para o barco? Não foi sendo carregado por Jesus nos braços. Foi andando junto com ele. Porque ainda que a nossa fé falhe, ele sempre vai estar perto daquele que está disposto a crer, para dizer que é possível. Eu estar aqui, olhando lá atrás, era impossível. Duas autoridades, exímios professores, catedráticos conhecidos e profissionais excelentes, olhando para mim assim, com esses olhares que vocês estão me olhando, que dá medo. Era impossível pensar. O que é que faz isso acontecer? O que é que faz o Renato chegar com a família na igreja, que eu nem estava lá no dia? O que é que faz o Renato me conectar ao Ricardo? O que é que faz surgir um convite como... O que há de interessante em toda essa história que eu estou contando, para esse convite existir, é a fé, que estabelece um propósito, que não se limita somente a uma pessoa, porque tudo que temos compartilhado aqui vai alcançar quem a gente nem conhece, nem imagina. Nem imagina. E que vão chegar as mensagens através daquele podcast. A minha vida mudou, a minha família mudou. Então, o meu maior testemunho, a maior chancela do meu ministério é eu ter ganho a minha própria esposa para Jesus. E ainda convivendo comigo, permanecer cada dia mais crente. É uma mulher maravilhosa, uma mulher santa que precisa ser canonizada. E a gente tem visto Jesus fazer maravilhas na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. E o nome Pura Fé surgiu porque é o que de fato a gente vive, é o que de fato a gente prega e ensina. Viajamos, eu, minha esposa, com minha cunhada, meu cunhado, e a esposa dele, minha concunhada, com mais um casal de amigos, e eu estava vivendo essa fase de transição da igreja, com o coração ali apertado. E ele disse, Bruno, tranquilo. E nós saímos do portão de embarque até a volta, falando somente dessa transição da igreja. Bem, então a igreja precisa ter um novo nome. Esse nome não surgiu num monte ou numa visão angelical. Deus usa pessoas para falar com pessoas. O homem não foi feito para estruturas, o homem foi feito para relacionamentos. Onde está a voz da sabedoria? Nas praças, nas ruas, por todo canto. Basta a gente parar para ouvir, deixar de ouvir a voz do desespero, do medo, e passar a ouvir a voz que está tentando se comunicar com você. A voz que gera paz e a paz que excede
a todo o entendimento. Nós precisamos de um nome para essa igreja. Primeiro, vai ser igreja, vai ser church, vai ser catedral, vai ser comunidade, vai ser o quê? Não, vai ser igreja. O Senhor Jesus, ele disse que é contra a igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Então vai ser igreja. Ele diz, bem, toda igreja grande, histórica, relevante, tem o de Deus no final, a Assembleia de Deus, universal do reino de Deus, então precisa ter de Deus. Então, igreja de Deus. Mas igreja de Deus já existe. Então, a gente precisa encontrar um meio. Igreja do meio de Deus. O que vai ser esse meio? O que mais você prega? Eu prego muito sobre fé. Então, fé é uma palavra que tem que ter no nome. Igreja da fé em Deus, da fé de Deus. Não está soando bem. A fé precisa ser o quê para você? Precisa ser pura. Não pode ser adulterada. Não pode ter mistura. Não pode ser adicionado o que eu acho naquilo que Deus diz. A fé vem por ouvir. E ouvir o quê? Não são os meus conceitos ou o meu achismo ou as minhas experiências, mas ouvir da palavra de Deus. Ela tem que ser pura. Se você coloca gasolina adulterada no seu carro, você compromete o funcionamento do seu carro. Se você vai por aquilo que você acha ou por aquilo que os outros acham, e o advento da pandemia trouxe os muitos mestres que temos por aí hoje em dia. Professores do nada, que aprenderam com ninguém, que têm autoridade naquilo que nunca construíram e no que nada fizeram. Está aí. Todo mundo ganhando a vida pelos milhões de inscrição que eles arrecadam. E a frustração das pessoas continua só aumentando. Porque não resolve. Não resolve. Tem que ser pura. Então, igreja da pura fé em Deus. Eu fiz uma cara assim muito ruim, porque soou muito ruim no meu ouvido. Ele fez, você está achando ruim? Vamos lá. Itaú, você acha um bom nome para um banco? É. Posso falar a íntegra da conversa aqui? Sem querer ofender ninguém. Bola de neve, você acha um bom nome para a igreja? É, bola de neve, uma bola de neve. Como é que você associa bola? Lagoinha. E você está achando pura fé ruim? Bem, foi com esse argumento que ele me convenceu. Eu disse, então vamos tirar uma única coisa, o igreja dá, tira o dá, porque nós vamos usar o pura fé. Fica igreja pura fé em Deus. Então foi assim que a nova identidade da igreja pura fé surgiu. E eu sou muito grato, sabe, por ter gente à minha volta que pode não ter uma religião, mas que tem uma trajetória de fé, mas que tem sabedoria e discernimento para compartilhar. E é isso o que a gente precisa aprender a capturar das pessoas. É o melhor que elas têm. Porque a nossa atenção está no pior. E a gente não pode se esquecer do que está escrito na palavra. Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Eu preciso julgar não as pessoas, mas as coisas. Reter o que é bom e desprezar o que não serve para mim. Tentar ajudar, exortar, tentar despertar a pessoa, talvez, da ilusão na qual ela está envolvida, sem nem perceber. Mas não condená-la, porque nem o Filho do Homem veio para condenar nesse tempo. Esse é o tempo que a porta da graça está aberta para que todos sejam salvos. Ainda chegará o tempo da condenação. Esse não é o tempo da condenação. E ele não nos deu procuração para condenarmos ninguém, para estabelecermos juízo sobre ninguém. Esse é o ano de nós apregoarmos o ano aceitável
do Senhor. É isso. Castilho. Renato, olha, eu acho que a pergunta inicial, né? Estamos no tempo, né? Quem é o Infelizmente. Bruno? Pois é uma pena, mas eu posso fazer uma pergunta? Não então? deve, Eu está queria, contigo. A Bíblia, como você bem colocou aqui, acho que isso ficou tão claro, né? A diferença da Bíblia e de outros textos que existem aí que as pessoas confundem. Eu não sei se isso é verdade, eu também não sou um estudioso profícuo da Bíblia, a gente está aprendendo, né? O que mais diz a Bíblia? Eu sei que tem uma frase, que é o que eu também... Não tenhas medo, ou não temas. Ela diz, o homem tem medo, principalmente o homem desse mundo metafísico, desse mundo da lógica, né? A fé, então, ela conecta nesse sentido de não ter medo, né? Mas no mundo que a gente vive, o medo parece que é uma condição humana. Não temas e não tenha medo. É a frase mais dita na Bíblia? 365 vezes. Uma vez para cada dia do ano. Quando a palavra do Senhor nos diz, não temas ou não tenhas medo, o homem, ele é criado. Ele não é um ser evoluído. Ele é um ser criado. E pode desacreditar quem quiser desacreditar. Eu não acredito que nós somos a evolução de um primata. Porque senão até hoje a gente veria macaco evoluindo. E não evolui. E quando o homem ele é criado, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não sabe o que é medo. E ele não nos criou para sermos escravizados pelo medo. A maior insistência de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, é de que o homem o conheça. E que ao conhecê-lo, desenvolva com ele um relacionamento. Quando a maldade, o pecado, entra na história do ser humano, no coração do homem, o medo passa a ser uma possibilidade de cadeia para escravizar o homem que foi feito para ser livre. Jesus, que é Deus encarnado, é interessante isso. Porque parece que quanto mais religioso o homem se torna, menos humano ele também se torna. Só que quanto mais perto de Deus o homem chega, mais humano ele se torna. Porque quando Deus quis alcançar irremediavelmente o homem, ele se tornou homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nasceu da Virgem Maria, acolhido por José como filho. José dá o nome de Jesus, Jesus. O anjo não dá para Maria esse privilégio. O anjo dá para Maria o privilégio de gerar no seu ventre. Mas ele diz para José, e darás para ele o nome de Jesus. E José acolhe esse menino como seu filho e ensina o Deus encarnado a ser homem. E quando a palavra nos diz, não tenha medo, o que a palavra está querendo despertar em nós é a natureza de Deus. É nos lembrar que fomos feitos para não sermos escravizados pelo medo e qualquer que seja o medo. Quer vencer o medo? Faça o medo ter medo de você. Faça o medo ter medo do Deus que habita dentro de você. Não tenha medo. Eu te chamei, eu te escolhi, você é meu. Essa propriedade de Deus a respeito da nossa vida que tem que nos encorajar, porque se a gente olha para a nossa própria força, a gente vai ter medo. Se a gente olha para o nosso próprio recurso,
nós teremos medo. Mas nós precisamos ser livres. A maior busca do homem é ser livre, principalmente da cadeia do medo. Você sabe por quê? Os jovens de hoje estão vivendo uma solteirice alongada por medo. Por medo de assumir responsabilidade sobre o outro. Por medo de assumir responsabilidade sobre um lar, sobre uma família. Por medo do futuro. Sabe por que a depressão é a doença em auge nesse tempo? Por causa do medo do desconhecido. Ou por causa do medo de uma voz de acusação a respeito do passado. O medo é uma desgraça. Mas para cada dia existe uma medida de coragem que a palavra nos dá. Não tenha medo. Eu estou no controle de todas as coisas. E eu te amo, sobre tudo e apesar de tudo. É isso. Renato. Quero finalizar agradecendo esse momento, mas especialmente agradecendo a Deus por isso. Quero pedir a Deus que te abençoe cada vez mais, você, a Vanessa, o Lucas, o Marcelo, todos aqueles que estão na sua pura fé, né? Na sua pura fé, em sentido lato, porque eu precisava falar isso, eu vejo um propósito muito especial, acho que essa é a palavra, especial, em tudo que vocês fazem lá. E queria dizer isso do meu coração, que eu sinto que tem algo diferente ali do que a gente está acostumado. Tem uma bênção de Deus para alcançar coisas diferentes, pessoas diferentes, num volume diferente. Não sei nem porque eu estou falando isso, mas estava aqui pensando, falei, deixa eu falar isso para o Bruno, além de pedir bênçãos para ele, que está liderando tudo isso. Essa é uma voz profética. E eu estou recebendo aqui. Eu estou evitando falar o profeta, porque quem sou eu, né? Não condicione o dom à sua estrutura. O dom é Deus que dá. Independente de quem a gente é. Só use o dom. E eu morra para si e deixe o Senhor viver através de você. Amém. Mas eu vejo esse propósito lá em cima, né? Conversávamos sobre esse assunto e eu vejo isso, né? Vivi isso numa outra circunstância, pela vontade de Deus e pela minha fé, que ainda é muito pequena, mas a gente está trabalhando para melhorar. Mas eu vejo algo diferente nessa linha, com muito poder e muita força. Então, queria deixar isso aqui, se a gente puder ajudar um pouquinho, né? Contem sempre conosco, uma bênção aqui, uma alegria. O Gui está ali, uma bênção especial também para você, Gui, para todos vocês aí, para o Castilhinho, Erison, enfim, que estão aqui no podcast junto conosco. E isso aqui não estaria sendo feito se vocês não estivessem aqui colaborando também. Depois a gente tem que tirar uma foto deles aqui. Eu vou até fazer uma coisa aqui, depois a gente posta, porque senão não dá, né? Olha só. A gente mostra só esse lado aqui, então ao vivo. Vou fazer ao vivo aqui, ó. Olha lá. 1, 2 e 3, de novo 3. Pronto, assim. Depois vou mandar essa foto aqui para vocês conhecerem, né? Que aqui é uma coisa só, né? A gente estamos só aqui sendo instrumentos, né? Mas eu queria terminar, Castilho, se você me permitir, Bruno, Bispo, Bruno Brito, do jeito que a gente começou. Então começamos rezando, vamos terminar rezando? Vamos terminar, eu queria só pedir para que você pudesse voltar um dia. Um dia não, outras tantas vezes, porque Um prazer. é uma forma sempre também de São Renato, que esse nosso podcast ele tem uma missão e acho que cada vez mais isso se concretiza com palavras e sobretudo com uma história, né? Eu fiz uma pergunta para ele e ele dessa pergunta ele trouxe tantas ideias, tantas palavras, tanta gente que eu tenho certeza que lhe ouvindo já mudou a sua vida, né? Então, mas tem uma coisa que eu quero aqui contar para vocês. Falo de milagres, de momento, etc.
mas a minha mãe plantou uma sementinha. E eu lembro de algumas coisas que ela falava. E tinha um pregador americano chamado Rex Humber, ela ouvia muito, no Canal 4 na época, né? E ele mandava, né? O propósito dele era esse, mandava uma plaquinha de plástico assim, chamada assim, Alguém Ama Você. Era o bordão dele, nunca mais esqueci. E eu faço a conexão com ela, com Deus, enfim. Mas ela plantava essa sementinha e eu fui em várias igrejas diferentes. Isso, confesso que foi muito bom. Inclusive, ela falava muito da igreja do Nazareno, do poder dessa igreja. E hoje estou aqui, eu não esperava jamais, né? Minha mãe já faleceu, já está em Cristo. Mas só para registrar mesmo esse momento que para mim era imprevisível. Da mesma forma que você falou da Vanessa, a minha amada Roberta, né, também. Imagine algo improvável, mas quando Deus faz e a gente acredita, acontece. De eu conseguir, por exemplo, guardar, né, o telefone dela na época, né, numa praia com água, né, do mar aqui, e precisava guardar o telefone, não tinha onde escrever. Eu falei, como é que eu vou guardar isso? Aí eu tinha 3, 4 amigos, eu falei, cada um guarda um pouquinho do número, e depois ninguém pode esquecer, porque também senão não ia funcionar, né? A ordem certa também. Graças a Deus isso acabou caminhando, do momento também em que eu quis aprender um pouco mais de Cristo, eu falei, Rô, vamos lá. E aí é uma outra história também de muitas bênçãos e de muitos milagres. Mas queria agradecer a você, Castilho, que tá, né, também começou com essa semente, né, hoje aqui com o Bruno, agradecendo especialmente, que é o nosso convidado de honra. Mas para a gente terminar com uma oração do Bruno. Do Bruno. Né? Vamos lá. Então vamos lá. Peraí, eu queria aproveitar e chamar. Gui, vem cá. Vem aqui também. Vem aqui rezar com a gente. Vem cá, Gui. Fica aqui. Quer chamar mais alguém? Se alguém quiser se juntar a gente também. Venham todos. Quem quiser. Venham. Venham todos. Então vem, vamos terminar todo mundo junto aqui, ó. Vamos lá. Pronto. Olha só. Então vem cá também, aqui do lado. Então vem. Vem cá, Gui, vem cá. Pela Gui. Vem cá do lado do seu sogro aqui, ó. Vamos lá. Vem cá, minha filha. Muito bom. Assim é o coração de Deus, ó. Cabe todo mundo. Bem, eu quero fazer essa oração repetindo as palavras do Senhor Jesus, quando os discípulos pedem, ensina-nos a orar. Ele diz, olha, quando vocês orarem, digam assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Versa Podcast.